Deus, Ele quer que você entenda a sua função, guerreie as guerras que for necessária, não entregue inimigos para a sua próxima geração, para que a próxima geração tenha um papel muito importante de construir um grande templo, um templo puro, um templo santo, um templo sem máculas, sem dores, sem abusos, sem situações emocionais. Meu Pai, Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por nos amar tanto, por cuidar de nós, meu Deus, com tanto zelo, com tanto amor, com tanto carinho. Obrigado, meu Deus, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias, desafios. Obrigado, meu Deus, por cada detalhe. Obrigado, meu Pai, por cada aprovação. Obrigado por cada oportunidade. Obrigado, meu Deus, por estar vivo, estar na sua casa, meu Pai. Como o próprio Salomão disse, os mortos não louvam. Meu Deus, e aqui, meu Pai, tem um povo vivo. Vivo, meu Deus, fisicamente. Vivo, meu Deus, espiritualmente, meu Deus. Prontos a te louvar, prontos, meu Deus, a te adorar, a te engrandecer, a colocar o Senhor, meu Pai, em primeiro lugar em suas vidas. Perdoa as nossas falhas, meu Pai, os nossos pecados. Tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado a Tua presença de nós, nos perdoe, Pai querido. Meu Deus, eu preciso de Ti. Meu Deus, nós não somos nada sem Ti, Senhor. Eu peço, visita cada coração, visita as famílias, visita, meu Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que estão pela transmissão. Meu Pai, não deixe nenhum, meu Pai, perder os moveres, não deixe nenhum perder as oportunidades que o Senhor está liberando nesse dia 12 de maio, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Fala para Deus quanto você precisa de Ti. Meu Deus, nós precisamos de Ti. Meu Pai, nós não podemos entrar, meu Pai, e começar uma reunião como essa, um trabalho tão poderoso como esse, meu Deus, ainda, Senhor, ligado ao passado, ligado, meu Deus, àquilo que eu vivi neste dia. Meu Pai, que a partir deste momento, essa pessoa, ela possa estar sendo limpa, e que toda a carga, que todo o peso, que toda inflamação, infecção espiritual, que todo bloqueio na mente, no coração, meu Deus, que todo bloqueio na fala desta pessoa, que toda inveja, olho gordo, palavras malditas, orações contrárias contra ela, contra a família, casamento, filhos, trabalho, empresa, funcionários, nós ordenamos agora, em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e saia, em nome do Senhor Jesus. Receba a paz, seja cheio do Espírito Santo, veja todo o peso saindo das suas costas, veja a sua mente sendo limpa, veja a fome por Deus aumentando, veja todos esses pensamentos que te segurava em lugares baixos. A partir desse momento você está livre. Veja, o Senhor está libertando muitas mentes e corações, muitas prisões estão sendo desativadas e muitas celas estão sendo abertas, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, a sua família, e eu declaro a melhor reunião da sua vida, uma reunião que muitas situações, muitas coisas que você não entendia,
Deus te dando clareza. E que o Espírito Santo possa nos guiar, desde eu falando a você ouvindo. Que seja um casamento perfeito. E alguém aqui sendo usado, conduzido e aprovado pelo Espírito, e você com o coração aberto, sedento, com fome de ouvir a palavra, e decidido, eu vou pegar e eu vou mudar. Hoje eu deixo toda arrogância e orgulho que me impedia de entender a palavra, longe da casa, do templo do Espírito. E eu declaro os seus ouvidos limpos, eu declaro os seus olhos, as escamas sendo tiradas, as mordaças sendo arrancadas, as correntes sendo quebradas. Eu declaro as pedras, as bolas de chumbo que seguravam o seu tornozelo, o seu caminhar na sua vida. Eu declaro correntes sendo quebradas hoje. E toda a libertação que vem do Espírito sendo derramada, despejada na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, conduza este trabalho, meu Deus, que seja o Senhor e não a mim. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, Senhor. Está ligado a sua vitória? Pegou o seu Espírito? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, sim, você é mais que vencedor. Repita comigo, tudo posso. Naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Dá uma boa noite para essa pessoa que está do seu lado. E já declara uma bênção sobre ela. Já receba uma bênção vinda do Senhor. Eu declaro sabedoria, inteligência, temor. Eu declaro unção, poder. Eu declaro 10 vezes mais sabedoria sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode sentar para um momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje a bispa, ela fazendo a reunião semanal com os líderes, ela trouxe uma palavra muito forte, para nós, né, os líderes. E eu penso assim, Deus me tocou num ponto tão forte dessa palavra, que eu vejo que começou ontem esta palavra na minha vida, este ponto que a bispa disse de 2 Crônicas 5. Ontem eu coloquei um filme, né, sobre o arrebatamento, os meus filhos, e a gente assistiu, e ao final não, né? Durante praticamente todo o filme eles foram me perguntando várias coisas. Como seria o arrebatamento, como seria os 7 anos, os 3 anos de falsa paz. E eu fui falando para eles, eu fui mostrando como seria, e ali o filme mostra que a partir do momento que acontece o arrebatamento, as crianças, os filhos, né? E muitas pessoas, os cristãos, né, são tirados da terra. E é muito bonito, porque depois ambos estavam chorando na cama. Eles estavam chorando. Eu perguntei, João, mas o que você está chorando? Ele falou assim, não, porque eu tenho medo de ficar. Eu tenho medo de ficar, né? Eu tenho medo de ficar. Eu não quero ficar, papai. Eu quero ir com Jesus. E eu falei assim, então, amor, mas por isso que esse medo é importante. A gente não pode perder o medo nunca. A gente tem que ter esse desejo a todo momento. Meu objetivo é a minha salvação, é viver na eternidade com Jesus. Amém, pessoal? Mas aí você passa mal de rir com Davi. Davi também está chorando do outro lado. E eu falo, Davi, mas por que você está chorando? Eu estou chorando pelo João, que ele vai ficar. Porque o João, eu estou chorando, não é por ele não, eu estou chorando pelo João, porque o pecador ali, ó,
Não é por ele está garantido. Mas por que você está chorando? Achei, falei assim, ele está chorando. Porque ele também está com medo de ficar. Não, estou chorando por ele. Eu morri de rir, passei mal de rir, porque é aquela história, né? Olha, eu estou aqui na farmácia, mas é para um amigo meu, né? Eu estou pedindo uma oração aqui, mas é para um amigo meu, não é para mim, não. É para outra pessoa. E casa muito com o ponto de Davi e Salomão. Em 2 Crônicas 5 diz, terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe, repita comigo, ele trouxe as coisas que seu pai, Davi, tinha consagrado. Ele trouxe as coisas que seu pai, Davi, havia consagrado. E juntou com essas coisas e colocou junto com o tesouro, com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. E é muito forte isso para mim, né? Porque mostra que não existe um sucesso sem sucessão. Repita comigo, não existe sucesso sem sucessão. Ali era uma transição, o que estava acontecendo. A gente vê toda a montagem, os utensílios. E é muito interessante quando você lê o 2 Crônicas 4, você vê ali toda a construção, desde o templo de bronze, desde de todos os utensílios que foram feitos. E todos os utensílios foram feitos ali entre Sucote, e quando a gente fala de Sucote, a gente lembra da festa do tabernáculo, que é uma festa judaica, que é uma das mais tradicionais, que ali era a lembrança, né? O povo ficava ali 7 dias morando em tendas, trazendo a lembrança o tempo, os 40 anos que o povo ficou no deserto. E a todo momento você vê essa transição. A todo momento Deus está mostrando uma transição para nós. Eu quero que você foque muito nisso, porque se nós buscarmos a riqueza e não entender que a riqueza maior já está na minha casa, eu vou estar na posição de Ezequias, que foi muito rico, fez muitas obras e no final entregou Manassés. É interessante, quando você pega aqui, eu quero ler esse ponto aqui de 2 Crônicas 6. Esse ponto muito importante para mim. No 5, vamos 6, 5. Eu vou colocar o 4, melhor. E disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com sua boca a meu pai Davi, quando lhe disse, desde o dia que tirei meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel, para nela construir um templo em honra, repita comigo, templo, em honra do meu nome, nem escolhi ninguém para ser líder do meu povo em Israel. Mas agora escolhi Jerusalém para o meu nome ali estar e escolhi Davi para governar meu povo. Meu pai, repita comigo, meu pai, Davi, tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o Deus de Israel. O propósito de Davi foi diferente do propósito de Salomão. Mas o propósito de Salomão nunca aconteceria, nunca seria concretizado, materializado sem Davi. Davi teve um papel muito importante. Davi ele unificou os reinos de Judá e Israel. Davi ele começou uma nova era, um novo tempo. Tanto que a Bíblia mostra que ele reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Israel. Em Jerusalém. E é para mim
é muito importante o propósito dele. Porque ele tinha no seu coração construir o templo. Mas ele não pôde construir o templo. Porque o papel do pai é preparar a geração, é cuidar da geração, é cuidar do coração. É cuidar do coração. É guerrear as guerras, é sujar as suas mãos, é ter o papel do provedor e do protetor. Davi, ele era o provedor e ele era o protetor. E ele guerreou todas as guerras, ele entregou um reino sem inimigo e com a provisão total para a construção de um templo magnífico e um esplendor para todas as nações. Deus, Ele quer que você entenda a sua função, guerreie as guerras que for necessária, não entregue inimigos para a sua próxima geração, para que a próxima geração tenha um papel muito importante de construir um grande templo, um templo puro, um templo santo, um templo sem máculas, sem dores, sem abusos, sem situações emocionais. Olha, é interessante que eu ainda coloquei isso no cartaz ali das mulheres ontem. Deus escolheu você, a mulher, a mãe, para formar no seu ventre a geração que vai mudar o mundo. Porque a gente vê isso em Jeremias. O Senhor fala isso desde o ventre da sua mãe. Então, Davi, ele teve um papel muito importante. Ele queria construir o templo, mas o maior templo dele, tanto que você vê que ele forneceu, ele deu dos seus tesouros mais de 105 toneladas de ouro, de riquezas. Você vê o texto, né? Você vê o cântico de gratidão de Davi, falando, eu não tenho nada, tudo que eu tenho veio de ti, e eu devolvo para ti. E muitos estão buscando as riquezas e esquecendo que a maior riqueza que você tem é você entregar uma geração melhor do que a sua. Tanto que foi muito, muito, muito dinheiro que Davi deu para a construção do templo. Foi um custo muito alto. E eu posso também comparar o tempo que ele governou em Israel foi 33 anos com nosso Senhor Jesus. O custo foi muito alto. Mas ele guerreou todos os nossos inimigos. Ele levou sobre si todos os pecados. Ele pagou um alto preço. E ele nos entregou o Espírito Santo, a graça, o poder que nos capacita para construir um grande, magnífico templo em honra ao Senhor. E é algo tão forte isso, que o reinado de Salomão foi um reinado de paz, um reinado de alianças, um reinado que foi tanta riqueza que as pedras preciosas, o ouro se tornou pedra comum. Amém, pessoal? Foi muita riqueza. Porque Davi ele cumpriu bem o seu propósito e Davi e Salomão também cumpriu bem o seu propósito. Ambos cumpriram bem o seu propósito. Porque o propósito maior foi deixar um legado, tanto que a Bíblia diz isso. A Bíblia diz aqui, seu filho que dará continuidade à sua dinastia, construirá um templo para o meu nome.
a maior dinastia, o melhor legado de Davi era Salomão. E não seria ele que iria construir. Ou seja, Salomão tinha um propósito, era ele que deveria construir. Mas totalmente ligado a Davi. Davi, ele guerreou todos os inimigos. Todas as guerras foi combatida. E hoje a gente pensa, e a gente pode o quê? O diabo ele pode fazer, eu já vi infelizmente muitas vezes na igreja, pais e mães com uma mentalidade egoísta, miserável, avarenta. Da mesma forma que aquilo que Isaías falou para Ezequias, né? Que os seus filhos seriam levados com o eunuco, e tudo que ele tem hoje que foi mostrado será levado, até aquilo que ele não acumulou, tudo, de todos os reis seriam levados para o exílio. E a frase de Ezequias, a palavra é boa. Boa é esta palavra, porque a Bíblia fala, porque ele entendeu que não seria no seu tempo. E eu até lutei para falar uma outra palavra hoje, mas está me queimando tanto essa palavra, que eu não consigo parar de pensar nela. Deus está falando muito forte conosco hoje. A nossa maior herança, o nosso maior tesouro, é aquilo que já está dentro da nossa casa. É os nossos filhos, as nossas filhas, porque é Ele que vai levar o seu legado. E ontem, quando eu vi os meus filhos se emocionando ali, e o Davi falou assim, papai, ele sempre me pede todos os dias, me conta uma história nova antes de dormir, me conta uma história nova. E eu não sabia o que ele estava fazendo com essas histórias. Ele falou ontem para mim, papai, todas as suas histórias eu falo na escola. Todas as suas histórias eu vou lá e falo na escola. Eu falo para os meus amigos também, eu vou lá e falo as suas histórias. Porque o pai, quando nós falamos para o nosso filho, é uma lei, é um mandamento para eles. E Davi, ele protegeu aquilo que era mais importante, o coração. Por quê? Porque quando você protege o coração do seu filho contra as guerras, e quando ali a gente estava falando de guerras, de inimigos físicos, mas hoje o nosso tempo é de inimigos emocionais. Deus, ele quer fazer não somente em nós, mas através de nós. Você tem total capacidade para você entregar a provisão e a proteção para o seu filho, para que ele possa seguir o caminho, construir um grande templo, um templo de paz, um templo e um tempo de paz, um templo e um tempo de riqueza, de prosperidade, de grandes alianças, um tempo de sabedoria. E nós precisamos ter essa consciência que Deus, Ele quer isso. Deus, Ele está fazendo de nós grandes instrumentos nas mãos dele. E às vezes a gente está assim com uma mentalidade, como eu acabei de falar, de muitos pais e mães competindo com os filhos, sendo pedra de tropeço, sendo pessoas problemáticas dentro de casa, arrebentando a próxima geração e simplesmente falando, eu não tive isso, ele também não vai ter. Qual é o problema? Vira homem.
Ah, para de reclamar, menina. Vai logo e faz o que você tem que fazer. Não, não é isso que o Senhor quer de nós. Porque nós somos, os homens, inclusive eu já fiz estudo do Dia dos Pais, e tem um filme também, Mostre-me o Pai, depois assista também, tem no YouTube também um documentário muito bonito, Mostre-me o Pai, que fala que nós somos, os homens, somos a introdução de Deus nessa terra. E qual a introdução que você está sendo na figura do Pai, de Deus, da autoridade? Uma figura de amor, de compreensão, de empatia, de validação, de elogio, de proteção, de provisão, de cuidado, de zelo, de amor, de carinho, de respeito. Inclusive, a bispa recentemente estava falando sobre isso, que nós precisamos buscar o respeito. Davi, ele simplesmente entendeu que Salomão, ele precisava de ser conduzido. Ele precisava que ele recebesse. Davi ele entregou um tempo de paz, sem guerra e muita prosperidade. Ou seja, ele deu total condição para ele construir um grande templo. Nós estamos dando total condição para que, através do Espírito Santo, através da palavra, eu possa ser uma pessoa livre, totalmente livre, que recebeu tudo aquilo que precisava, né? E você fala, bispo, mas eu não recebi, mas você pode dar. Bispo, eu não tive, mas você pode dar. Muitos ainda usam muitas das expressões, mas eu não tive. Mas quando o Espírito Santo, ele te enche, quando você chega em Cristo e bebe dessa água, você se torna uma fonte de água viva. E aquele que não tem, agora tem para dar. Aquele que chega doente, agora vira um instrumento de cura na vida das pessoas. Aquele que chega como miserável, agora pode derramar prosperidade. Davi não tinha nada, mas ele tinha Deus. E todo momento ele entendeu que a sua maior riqueza era Deus. Saul tinha uns homens capazes, mas eram covardes. Homens que não deram o que poderiam dar. Davi tinha os covardes, os homens vadios, aqueles que cheios de situações, cheios de problemas, cheios de vícios. Mas ali ele havia um homem corajoso, um homem cheio do Espírito Santo, um líder nato, que ele investiu tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele aprendeu com o Pai, com Deus. E ele pôde formar esses homens que não tinham a menor condição, agora tinham condição para ser um dos maiores exércitos que essa terra já viu. Então você pode formar na sua casa os 318. Você pode formar na sua casa o exército de Gideão, os valentes de Davi. Nós podemos entregar uma geração melhor do que aquela que recebemos. Nós podemos ver aquilo que Deus está falando conosco hoje. Eu posso mudar a maneira. E muitas vezes, eu sei que muitos vão falar, bispo, mas eu não tenho nem filho, mas todo mundo sabe, como uma figura de autoridade, uma figura de pai, todo mundo é pai de alguém, de maneira biológica ou espiritual. Você pode sempre ensinar alguém. Você pode sempre investir na vida de alguém. Isso eu vejo na vida de muitos empresários. Inclusive, fala de uma maneira muito clara aquele filme Forja, né? De aquele empresário investindo na vida daquele menino rebelde, que teve problema com o pai, automaticamente tem um problema com Deus. E quando ele recebeu e foi curado da figura de pai, ele também foi curado da figura de Deus. Amém, pessoal? Então nós podemos ser esse instrumento que venha curar essa próxima geração. Venha abraçar, venha validar, venha cuidar destes filhos.
venha cuidar dessa próxima geração. Inclusive, a figura, e eu sei que se eu perguntar aqui, muitos vão levantar a mão, que tiveram muitos problemas com o pai e com a mãe. Isso até hoje, depois de 30, 40, 50 anos, ainda reflete na sua maneira de conduzir seu casamento, o seu espiritual, a sua saúde mental, a sua saúde financeira. A figura de pai, a figura de mãe, tem um papel crucial para a formação de caráter, principalmente o homem. E eu quero trazer hoje aqui um exemplo de uma Eliaquim, né, que teve muitas situações no passado, viveu uma vida sendo mastigada, e hoje, quando entendeu o propósito, quando conheceu Deus Pai, e entendeu o propósito do dízimo e da oferta, e de ser uma provedora no reino, Deus está levantando e sustentando em nome de Jesus. Isa, por favor. Isa, fala para nós como foi o início, né, o tempo, né, tudo que você viveu na sua infância até chegar aqui hoje. Boa noite a todos. Eu nasci numa família muito pobre, em Goiás, lá no interior de Goiás. Os meus pais casaram muito jovens. A minha mãe, com 22 anos de idade, ela já tinha 4 filhos, e eu sou a mais velha de todos. Eles não conheciam a palavra, não tinham sabedoria e nem paciência para educar, para ensinar, para nos ensinar. E meu pai, ele tinha muitos vícios, ele bebia, ele gostava de jogar, ele frequentava prostíbulos e trabalhava e nada dava certo mesmo. A minha mãe era muito doente, né? Acredito que espiritualmente também. E tudo de ruim que acontecia na vida dele, ele falava que a culpa era nossa, né? E principalmente eu, que era mais velha. Então, ele falava sempre que eu era um peso e que eu nunca ia ser nada na vida. Quando chegava a época de comprar caderno, lápis, nem era material escolar igual é hoje, era só caderno mesmo. Ele ficava muito bravo e falava para mim, para quê? Para que eu vou comprar isso? Não vai virar nada mesmo, você é burra, vai ser burra a vida toda. Seu pai falava a todo momento que você ia ser burra uma vida toda. E que não ia ser nada na vida. Que você não ia ser nada, não ia prosperar, não ia casar, não ia ser ninguém. Nunca ia ser nada, sempre ele falava. E a minha mãe também, às vezes... Isso num período de quanto tempo? A vida toda, assim, até eu casar. Que eu me casei, eu tinha 24 anos, aí Vocês ele estão vendo, pessoal? Parou. Olha o papel errado, contrário, e aquilo que, como afeta as palavras de um pai na vida de uma filha. Era muito difícil. E aquilo entrou. E a minha mãe... E você se sabotava sempre? Desde pequenininha, né, nada ia dar certo. A minha mãe, às vezes, eu pedia alguma coisa para ela. Faz isso para mim. Eu me desse. Ela, não, você não merece. Não vou te dar nada, não. Você não merece. Então, eu cresci ouvindo aquilo. Eu não mereço, nada vai dar certo para mim, eu nunca vou ser nada na vida mesmo. E eu fui crescendo daquele jeito. Com 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar, mas nada dava certo. Todo o trabalho que eu arrumava, logo eu saía, logo eu parava. E sempre assim, eu me esforçava bastante, mas eu sabia que não ia dar certo. O que você falou para mim? Você falou para mim que você já parava porque você já sabia que ia dar errado. Isso, a vida toda eu sempre tive um plano B, porque eu sabia que o plano A não ia funcionar na minha vida. Vocês nada daria pessoal? Certo. Quem já teve esse pensamento, com toda sinceridade? Sempre ter um plano B. Eu vou ter um plano B porque caso o plano A não funciona, eu tenho um plano B. Plano B. Caso o B não funciona, eu tenho um plano C. E vou sucessivamente, eu nunca enfrento, eu nunca passo pelo processo e sempre eu vou sendo conduzido pelas mentiras da minha infância que eu vivi dentro da minha casa. Isso, e entra, né? Porque assim, o pai e a mãe, o que eles falam é a verdade para uma criança, é lei. Então ele falou, é aquilo.
quem é uma criança? Quem sou eu para ir contra o que meu pai e minha mãe falou que eu sou? Se torna um mandamento na tua vida. É uma maldição, na verdade, né? Isso. E eu cresci, assim, sempre trabalhei muito, mas nada dava certo. E aí cresci, tive relacionamentos que, assim, reforçou isso, né? Então, sempre eu me sentia, nada vai dar certo mesmo, eu não sirvo para nada, eu sou um peso, tudo que dá de errado no mundo, a culpa é minha. E cresci assim, aí até me casar. Aí me casei com 24 anos, eu aceitei Jesus como Salvador. Me casei, eu tenho 2 filhos, hoje já são adultos, graças a Deus, já têm a vida deles. E eu me casei, ia para a igreja, lia a Bíblia, orava, tudo, mas o marido, ele fez tudo que o meu pai fez, ou pior um pouco. Porque eu já era adulta e ele sempre reforçava aquilo. Você pensa pequeno, não, você quer fazer as coisas muito certinhas, você nunca vai crescer na vida. E por mais que eu trabalhava, por mais que eu ajudava em casa, ele sempre fazia questão de falar que eu era um peso, que tudo que eu fazia era insignificante. E acontecia. E acontecia, né? Então, assim, eu trabalhava muito, eu tive loja. Às vezes eu ficava até a madrugada contando estoque, fazendo as coisas, e ele em casa, tranquilo, e eu trabalhando, e eu ainda tinha que ouvir isso, que eu era insignificante, que não queria ser nada, e que se um dia eu separasse dele, eu ia passar necessidade, que eu nunca ia ser nada na vida. Eu dependia dele. Se não fosse ele na minha vida, eu não seria nada. E quando passou, né, todo esse período, né, antes do ministério, você tomou decisões, sua família, uma parte veio para São Paulo, né? Sua filha veio para São Paulo, aí várias situações aconteceu antes da igreja e você acabou se separando. Isso, né? Isso. A minha filha veio morar em São Paulo, né? E veio para Moca. Só que isso, em 2022, eu ainda estava em Goiás e eu fiquei muito doente. Eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu tive crise de pânico. Então, assim, por mais que eu trabalhava, por mais que eu esforçava, que eu tentava agradar o marido, que eu tentava agradar o pai, só piorava tudo. E quanto mais eu me esforçava, mais eu me afastava de Deus e mais aquele vazio na minha alma aumentava. Por mais que eu estivesse na igreja, orando, lendo a Bíblia, mas aquilo não saía. Você não acreditava. Não acreditava. Aquilo não era real a ponto de mudar o seu modo de pensar. Eu achava que Deus ele me castigava. Por mais que eu orasse, às vezes coisa que eu nem tinha feito, eu pensava, não deu certo porque Deus está me castigando, porque eu não mereço. Eu não mereço e Deus não vai fazer para mim porque eu não mereço. Então, foi muito difícil eu mudar isso e realmente ver Deus como meu pai. E me fala uma coisa, Isa, você houve essa situação, né? Você se separou, veio aqui, né? Aconteceu da sua amiga, né? Que trabalhava, tinha uma imobiliária, né? Trabalhava como corretora. A minha irmã. A sua irmã, isso, a sua irmã. Possa conhecer o Senhor, porque eu sei que eu não conheço. E eu preciso, então, e eu comecei a buscar. E aí, todo dia, foram uns 4 dias depois que eu cheguei aqui na Moca. Eu colocava o tênis, uma roupa de caminhada e ficava andando no bairro procurando uma igreja. E eu não via uma igreja evangélica nessa Moca. Falei, meu Deus, não tem igreja evangélica aqui. Aí, um dia, eu passei aqui na porta. Aí, quando eu vi a igreja, era até carnaval. E aí eu entrei, assim, meio, né, não sabia se podia entrar com roupa de caminhada, e o obreiro me recebeu muito bem, me encaminhou para uma pastora,
e ela me mostrou toda a igreja e falou da bispa, que eu não conhecia o ministério, falou do canal, e aí eu anotei tudo, até ela procurou um jornal, não tinha, me convidou para o culto, e aí isso foi durante a semana, e no outro domingo eu já estava aqui. E eu fui acolhida, eu fui amada, eu fui ensinada aqui, tive muitos atendimentos, né? Então, assim, muitas orações. E me fala uma coisa, Isa, mas você não continuou. Aí você, a parte de como corretora de imóveis, não deu certo. Isso, aí eu fiz as provas, estudei, fiz as provas para tirar o Cresce e fiz 8 meses de estágio. Não consegui vender nenhum imóvel, nada, não vendi nada. Zero. E eu estava aqui na igreja, né? Fazia os propósitos e tudo. E aí, depois de um ano, né? Eu fiquei 8 meses, fiz o estágio e voltei para Goiás. Voltou para Goiás. Voltei para Goiás. Aí fiquei lá 3 meses. E o que te tirou de Goiás? Então, aí nesses 3 meses eu não achei... Eu fui em algumas igrejas, né? Minha mãe hoje, ela aceitou Jesus. Eu fui na igreja com ela, fui em outras, mas não, eu estava passando fome da palavra. Eu acompanhava os cultos pela internet, mas não é a mesma coisa. Para quem está aqui, vivendo isso aqui, pela internet parece que está muito longe. E aí eu voltei. Aí eu fui para lá, fiquei 3 meses, e aí já ia começar os 52 dias. Isso, pessoal, só um detalhe. Ela tinha economias e elas estavam já secando, já não tinha quase nada, porque nesse processo não entra nada, as coisas não deu certo, a cidade você não se encontra em Deus, você se encontrou em Deus depois, mas não se encontrou na cidade, com um casamento destruído, família destruída, tudo destruído, situação financeira parada, estagnada, você não trabalhava, você não tinha um rendimento, né? Explica um pouco disso. Isso. Aí eu voltei, né, para os 52 dias, peguei a economia que eu tinha. Deixei tudo lá em Goiás e falei, eu vou ficar 1 mês lá na igreja, eu vou internar na igreja. Aí eu vim, aí arrumei um lugar para ficar aqui perto, e eu passei 52 dias aqui dentro da igreja. Então você veio de Goiás, uma das coisas que te induziu, né, te motivou a voltar, foi a igreja, e você escolheu já perto da igreja um lugar que você ia morar. É isso que a gente fala, pessoal. As suas escolhas determinam os seus resultados. Ela entendeu, se aquilo que é mais importante para mim é Deus, eu tenho que estar perto da igreja. Eu tenho que tirar a distância. É isso que você entendeu, Isa? Sim, isso. E aí eu vim, fiquei os 52 dias, tinha dia que eu ficava até 5 cultos, né, nas quartas eu ficava, casa firme toda, só ia embora depois do culto das 7. E aí eu comecei a pedir para o Senhor. Falei, Senhor, é aqui meu lugar, eu não tem como, para onde eu vou para ficar longe? E aí comecei a buscar um trabalho. Falei, Senhor, se eu arrumar um trabalho aqui, eu fico, né? Porque eu preciso. Isso em 2024, já no início de 2024? 22. Isso. 23, né? 23. Porque 22 você voltou? E já está 23? Não, foi 22 mesmo, 22. Bispo. Foi. Porque agora tem 3 anos que eu estou aqui já, contando tudo. E então eu fiquei, aí nesses 52 dias eu consegui o trabalho, que eu estou até hoje. Né, fui orando na rua e o Senhor me mostrou uma placa e eu liguei, consegui o trabalho, já fiz entrevista na semana, já arrumei um lugar definitivo para eu morar e eu voltei em Goiás só para buscar minhas coisas. E aí estou aqui até hoje. E aí me fala uma coisa. Agora a visão, né, quando você começou a estabelecer os dízimos e as ofertas, né, porque aí você começou a trabalhar, mas você, como você não tinha nada, não arrecadava, não vendia nada, você também não tinha como dizimar nada, né? Não entrava nada ali, você só estava comendo as economias. E como foi o processo ali na imobiliária? Isso, aí nessa imobiliária eu fiquei 5 meses sem vender nada, só com as economias que eu tinha ainda. Mas tudo, sim, tudo que vinha à minha mão, eu dizimava, eu ofertava, tudo pela fé. E o Senhor sempre me abençoou muito, porque eu dizimava, eu ofertava e o dinheiro não acabava. E aí eu fiquei 5 meses sem vender. E assim, aquela crença muito forte de nada dá certo para mim, nada vai dar certo para mim. Só que aí eu comecei e falei, Senhor,
É o Senhor. Eu confio no Senhor, eu não tenho mais para quem ir. E aí Deus foi trabalhando aqui nos cultos, palavra, né, e os aconselhamentos, e Deus foi quebrando tudo isso. E eu fiquei 5 meses sem vender. Quando tinha 4 meses, eu vim um dia para casa firme, e depois do culto das 19h30, eu estava na lanchonete, e o senhor passou. Aí eu chamei o senhor, falei, bispo, eu estou sempre aqui, né? Eu tenho estado aos cultos, e eu vim agradecer ao senhor, porque eu tenho aprendido tanto. Aí o senhor olhou para mim e falou, eu sei, você está em todos, você está em todos os cultos. E aí foi algo assim muito forte para mim, porque o senhor olhou para mim e falou, me dá sua mão. Aí eu estendi a mão, e aí o senhor falou, Deus vai te abençoar muito, porque Ele viu o seu desejo de ser uma coluna, e você vai ser uma grande coluna aqui na casa do Senhor. Amém. E aí, naquele momento, eu assustei, porque eu achava muito interessante, sempre vi alguém falando que era coluna, né? Sempre alguém falando, e eu pensava, meu Deus, que privilégio, pensa que coisa maravilhosa. Mas era algo assim tão distante para mim, e é tão interessante que sempre a bispa termina os programas, né, falando, Senhor, levanta mais semeadores, porque precisamos. E eu orava com ela, falava, Senhor, levanta semeadores. Quem ora com a bispa aqui, gente? Sinceridade. Aí, ó, tem que continuar orando. E eu, levanta, Senhor, a obra precisa. Mas eu nunca imaginava que eu pudesse um dia semear, que eu pudesse um dia ser uma coluna. Eu não imaginava isso, porque eu não ganhava nenhum salário. E aí eu comecei também nessa época, antes de falar com o bispo, eu não tinha um salário, falava, meu Deus, eu não estou ganhando nem R$1, como é que eu faço? Já tem anos. E aí eu andava sempre e via aquelas plaquinhas, precisa de auxiliar, de cozinha, alguma coisa. E aí eu comecei a pensar. Ó, os planos de derrota, os planos de fracasso, pessoal, ela estava procurando, Deus tem coisa grande, mas ela estava procurando, o que você estava procurando? Eu pensei, eu poderia arrumar um trabalho para ganhar pelo menos um salário, porque já é alguma coisa, eu não estou ganhando nada. Mas aí depois eu pensava, mas um salário eu não vou conseguir pagar nem meu aluguel. E como é que eu vou ofertar na igreja? Como é que eu vou fazer alguma coisa na obra? Aí não dá. Aí foi quando o Senhor me entregou essa palavra, e eu segurei com a força da minha vida. Naquela hora algo brilhou dentro de mim, acho que meu olho brilhou. E eu fiquei assim emocionada, eu falei, meu Deus, o Senhor viu, o Senhor me viu, né? O Senhor viu o desejo do meu coração. E se o Senhor viu o desejo, o Senhor vai realizar, eu acredito nisso. E comecei a buscar. E um dia veio uma palavra falando de Ana, né, que Ana sempre era humilhada, e aí ela fez o voto com o Senhor, que ela entregaria o Samuel. E aí eu fiz um voto também. Falei, Senhor, tem muito tempo que eu não vendo nada, mas a minha primeira comissão vai ser o meu Samuel, e eu vou entregar no altar. Vocês não sabem como é forte esse voto. Eu fiz isso aqui também quando eu trabalhava como corretor de imóveis. Fiquei 10 meses sem vender. E a minha primeira comissão, quando vendeu, foi do Senhor. Mas, quando uma coisa você está um mês, outra coisa você está 2 meses, outra coisa você está meses e meses e meses, quase 1 ano sem vender nada. E aí, quando vende, qual o valor que deu a comissão? Deu mais de R$12 mil. R$12 mil, a primeira comissão. E assim, não tinha salário, cheio de conta, cheio de situações para pagar, e ainda agora com este voto. Deus não entregou, não foi um voto de R$500, não foi uma venda e, com todo respeito, uma meta de R$200, R$300, mas foi um valor muito significativo, muito alto. E não há momento que chegou, o que você pensou? Eu pensei, isso aqui já daria para eu pagar aí quase 10 meses de aluguel, né? Daria para fazer muita coisa, para eu ter uma folga ali de uns 6 meses, pelo menos. Mas eu tinha feito o voto e eu trouxe com muita alegria. Aí deixa eu comer essas sementes aqui, ó. Deixa eu comer a semente. Em vez de jogar a semente, não. Agora eu vou resolver o problema. Deus entende. Não? Quem já pensou isso aqui, pessoal? Deus entende. Né? E o que você fez, Isa? Não, a hora que o dinheiro entrou na conta, eu já corri para o banco, porque não dava para fazer Pix, corri para o banco, fazer transferência, agradecendo a Deus e orando, e Senhor, está aqui o meu Samuel, o Senhor está aqui. E aí eu vim até pedir o Senhor para orar, e assim, foi maravilhoso. E depois disso, realmente, o Senhor começou a abrir as portas para mim. Destravou.
Destravou. De cachoeira, de caminhão, pessoal. Aí vamos lá. E corretora, assim, eu acredito que tem muitos aqui. Muitos corretores, é uma das coisas que eu chamei ela aqui, porque eu sei que tem bastante corretora aqui na igreja. E quando a gente começa, às vezes até muda de imobiliário, alguma coisa assim, sempre fica, né, os colegas sempre estão perguntando, e aí, você já vendeu? Você já vendeu quantos? Uma pressão. E vira aquela pressão, né, e normalmente a família também, né, começa, e aí, você vai vender quando? Aí eu falei, Senhor, eu estou igual Ana, eu estou sendo humilhada, Senhor. Então, aí eu fiz o voto. Falei, como a Ana fez o voto, eu faço o voto também. E assim como o Senhor honrou a Ana, Ele me honrou também. E depois disso, assim, realmente tudo começou a fluir. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou resumir uma parte aqui agora. E se ela começou aqui a deslanchar ali no final de 2023, né, por meio, né, de 2023, do final de 23, entrou em 2024. Deus, assim, ele até então tinha entregado, né, uma grande bênção em 2023. No final de 2023. Foi em janeiro de 23. Isso. A primeira venda. E aí começou o processo. Ela não parou por aí. E aí entrou em 2024. E aí Deus, ele fez o sobrenatural na tua vida. Por quê? Porque você falou para mim que aí você decidiu, foi em 24 ou 23? Não, perdão, bispo, até a hora que eu fico. Foi em janeiro de 24. Foi janeiro ano passado, de 24. A primeira venda. Isso, a primeira venda, pessoal, em janeiro de 2024. Mas a gente tem que pontuar algumas coisas. Problemas dentro de casa, crenças negativas, problema no casamento, nunca foi de São Paulo, nunca trabalhou como corretora, nunca fez nada disso. E Deus, a partir do momento que ela entregou e deu o seu voto, cumpriu o seu voto que ela fez com Deus, o que Deus fez em 2024 na sua vida, Isa? O Senhor me abençoou muito. Durante o ano eu fui... Coloca as fotos, pessoal. 2024, né? Eu fui campeã de vendas, vendi 28 unidades durante o ano. Esse aí foi o troféu que eu ganhei da minha equipe. Isso em 2024. Pessoal, ela vendeu, uma pessoa que não morava aqui, não era corretora de imóveis, vendeu 28 apartamentos, certo? Quase 14 milhões em vendas. Ela nunca foi corretora, não morava nem em São Paulo, para mostrar que é Deus. Lembra da palavra do paralítico de Listra? Você vai andar de uma maneira, ou melhor, você vai andar, e aqueles que te virem vão falar como você tivesse andado uma vida toda. E quem olha para ela, isso é corretor, isso aqui isso aqui é experiente, isso aqui é como o pessoal usa a expressão, macaca velha, já tem cheio de experiência, conhece tudo, aquela tem 20 anos de casa, não completou nem um ano, tinha completado quase 2 anos, 1 ano e pouco. Ela, em 2024, cumpriu seu voto em cima de um desafio, completou o ano como a melhor corretora. Fala, Isael. Campeã de vendas. Campeã de vendas. Em quantidade, né, de imóveis e no valor também de vendas. Então, fui campeã dos dois. Aí, outro ponto, pessoal. Chegou em dezembro, o que você fez? Ela estava no melhor momento da vida, certo? No melhor momento da vida. O que ela decidiu fazer no melhor momento da vida? Aí foi quando surgiu a compra, né, do terreno da Taquari. E eu queria muito ajudar, tinha muito desejo no meu coração. E aí eu fiz um voto com o Senhor. Falei, Senhor, toda a comissão que eu receber, 30% eu vou entregar, eu vou ofertar para 10% é o dízimo, né? E 20% para ajudar na compra do terreno. E depois disso, realmente, o Senhor me abençoou muito mais. E me fala uma coisa, Zé. Quando você começou também a entender sobre o dízimo e oferta e sendo correta, sendo assim, você vê as coisas não eram mais roubadas, quebradas, e as coisas começaram a mudar também na tua vida, na questão do dízimo e oferta. Sim, sim. Você foi regrada ali. Sim, o Senhor começou tudo me curando, porque quando a gente é curado, né, as coisas vão acontecendo.
E uma coisa assim, que às vezes nem eu entendo. Por exemplo, eu nunca fiz anúncio, né? Eu nunca fiz anúncio e a maioria dos colegas fazem. E Eu vi o pessoal tenho, nunca fez anúncio, a maioria das pessoas, dos corretores fazem. e eu tenho clientes que me viram nas redes sociais, que às vezes eu posto alguma coisa, né? Reposto que a empresa passa, e os clientes vêm, não sei como, eles vêm e me procuram. Então, quando eu vou olhar, porque eu consigo puxar, né, o cadastro do cliente, ele já passou por dezenas de corretor, não comprou de ninguém e me encontrou. Aí, normalmente, quando a pessoa me chama, eu pergunto, né? Você pegou meu contato na rede social ou foi indicação? Aí muitos, eu vi no Facebook, eu vi no Instagram, mas assim, eu nunca postei, eu nunca divulguei. Então, eu até falo, é o Senhor é que me divulga. É interessante que ela tem uma coisa que ela já falou várias vezes comigo isso, que todo cliente, mesmo aquele que não tem condição nenhuma, ela vai lá e mostra o apartamento, mostra a casa, mesmo ela não tendo condição nenhuma, tanto que até colegas seus questionam, por que você está perdendo tempo com isso aí? Por que você está perdendo cliente com essa senhora, com esse senhor? Não vai vender, não vai comprar, só está fazendo você perder o seu tempo. Mas todas as vezes você tratou da mesma forma, independente da faixa etária financeira. Você sempre foi fiel no pouco. Sim, e assim, Deus colocou muito amor no meu coração, pela minha profissão. Hoje eu trabalho com amor, com muito amor. E sempre que uma pessoa olha, às vezes porque ela entra no site da empresa e vem o lead para a gente, né? Vem o cadastro. E, normalmente, muitas vezes, a maioria não tem condição de comprar. Então, ele está pesquisando, ele quer entender como é que é. E aí, normalmente, os colegas ficam bravos, né? Tipo, eu perdi minha vez, nesse aqui não vai comprar. E eu sempre tento explicar, né? E falo, olha, tudo começa num sonho, não desiste, você vai conseguir, você vai comprar um dia. E sempre termino. Eu peço a Deus que te abençoe e que tudo dê certo, que muito em breve você possa realizar esse sonho. E para finalizar, pessoal, quando ela fez o voto dos 30% em dezembro, em novembro, dezembro, né, entre essas épocas, ela falou, olha, eu vou fazer esse voto, agora, a partir de agora, vou dar 30%. E ela entrou em 2025. Acabamos de entrar no mês 5 de maio. E até em 4 meses, Deus, depois desse voto, nesses 4 meses, ela já vendeu, lembra que ela vendeu em 2024 quase 14 milhões. Tem que falar em números, porque... Mas só nesses 4 meses ela já vendeu 12 milhões. É ou não é? É verdade. Só na semana passada ou retrasada, ela vendeu 4 de 1,5 milhão. 4. No mês de abril, 25 apartamentos. 5, perdão, gente. Aí, ó, tá vendo? Nem sei contar o testemunho direito aqui, ó. Que bom que erram para cima, né? Ela acerta para cima. Então, pessoal, presta atenção. Eu estou mostrando para vocês que você nunca perde. No melhor momento, ela podia agora, eu vou lá, vou investir não sei o quê, vou investir, vou comprar um carro, comprar um apartamento, tal. Não, ela entendeu que o processo é esse. Agora, eu vou andar uma milha a mais, porque eu quero mais de Deus. E em 4 meses, ela já fez quase o ano todo, que já foi o melhor de 2024. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo? Em 4 meses, para a honra e glória do Senhor. Em 4 meses, ela já vendeu quase praticamente 12 milhões. Em 4 meses, só nesse mês, foi 5 de 1,5 milhão. Estou certo? Não. E mais, né? Você falou para mim que agora, Deus ele te colocou em apartamentos mais caros agora. Isso. Porque no ano passado, nessa mesma época, eu vendi 800 mil em 4 meses. Porque eu vendi 8 unidades, mas eram apartamentos de 1 dormitório. Então, agora eu estou vendendo apartamentos acima de 1 milhão. Né? Então, foram 4 acima de 1 milhão. E o outro foi menos de 1 milhão em abril. E, assim, Deus ele é maravilhoso mesmo, e Ele honra a gente. O que você fala para essa pessoa que não dizima, não oferta, e aquela também que não enxerga dessa maneira ser um Jiré, um Eliaquim, uma coluna, um semeador, como você mesmo falou,
no reino de Deus, o que você falaria para essa pessoa, Isa? Hoje eu aprendi algo assim que eu achei muito forte. Coloca também a parte do última foto aqui, do dia 2025. Eu até ouvi, é muito forte. Quando a gente assume uma área da igreja, a gente leva paz para aquele setor. 2025, pessoal. E eu achei muito interessante, muito forte isso, né? E a bispa sempre fala, quem dá alívio, recebe alívio. Então, eu aprendi isso e é algo realmente que tem no meu coração. Então, o que eu falo para os irmãos, seja fiel no dízimo, seja fiel na oferta, faça votos ousados com o Senhor, assuma uma área da igreja, seja uma coluna, e o Senhor, Ele vai te honrar. Ele sempre honra. Amém. Deus abençoe, né? Obrigado. Maravilhoso, maravilhoso. Aqui, ó. Já é a que mais vendeu no ano de 2025. Tá vendo aqui, pessoal? Mais vendeu. Isso aqui é milhões, tá? 12. E assim, no final do ano vai ter mais um zero aqui entre esses dois. Vai ter 120 milhões. Em nome de Jesus. Eu acredito, creio e já declaro na tua vida. Esse ano vai ser o ano da multiplicação. O ano que Deus está pegando aquele pequeno fiel, aquele que está por cauda, colocando por cabeça, aquele que está por baixo, colocando assentado entre príncipes. Então, só não dizima, só na oferta, só não é um Eliaquim, um Jiré, quem quer ficar miserável. Essa é a realidade. Porque toda segunda-feira eu estou trazendo testemunhos aqui. E Deus está mostrando. Deus está fazendo, e eu preciso crer que eu serei o próximo. Gente, não é surreal, é só pensar. É só pensar um pouco. Meu pai é corretor, eu entendo um pouco disso. Ele está há 30 anos fazendo a mesma coisa. E assim, há 40 anos trabalhando nisso. E ele sabe que isso não é comum. Sem anúncio, não mora na cidade, não conhece ninguém. No primeiro ano que paga o seu voto, se torna o melhor corretor, corretora no caso. E agora, o segundo ano que dá um passo de festa, colocando 30% de tudo que se passa pelas suas mãos e mais sendo colunas diárias na igreja, desde cadeira, compra do templo, já está batendo 12 milhões em 4 meses. Ela não morava em São Paulo há 2 anos atrás, morava em Goiás, não faz anúncio. Que loucura é essa, gente? É Deus. É a palavra mostrando para cada um de nós. É como você tivesse feito por uma vida toda. É ou não é, pessoal? É como você tivesse feito por uma vida toda. Quem olha para ela falou já para mim várias vezes, corretores antigos ali, ó. Antigos falaram, mas o que ela tem demais? O que ela está fazendo demais? Achando até que ela estava... Não, ela não faz, ela não pula cliente. Ela faz só o básico, ela faz o simples. Ela não vê atender pessoas como difícil. Ela somente faz um bom trabalho de maneira simples, básica, mas dá o seu melhor. E quando você dá o seu melhor, Deus transforma. Quando você enche as talhas, Deus transforma em vinho. É só fazer tudo o que Ele mandar. Porque se você enche as talhas, Deus vai transformar em alegria. Deus vai fazer que este casamento se estenda, essa festa se estenda na sua vida. Não é o fim, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ela podia parar agora, falar, já fiz demais, já está bom, está tudo certo, eu vou lá investir na minha casa, não vou investir na minha casa, vou comprar um carrinho melhor, vou ajudar meus filhos. Não, ela falou, eu vou dar uma milha a mais, porque esse é o tempo de eu plantar mais. Eu vou plantar mais. Por quê? Porque eu sei que eu vou colher mais. Isso toda vez eu estou falando aqui, ó, no altar de pessoas que estão decidindo isso. Eu vou esperar um pouquinho mais, eu vou plantar mais no reino de Deus e Deus vai prosperar. Porque ela entendeu, eu sou um Eliaquim, aquele que Deus levanta e sustenta. Amém, pessoal? Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos. Eu sei que o Espírito Santo está falando em muitos corações aqui hoje.
está mostrando para você, não é o fim. Por muitas vezes, parecia que era o fim, muitas coisas na minha vida, e eu falo com pessoas, e nos piores momentos as pessoas estavam enxergando isso. Acabou, é o fim. Eu não vou conseguir vender nada, eu não vou conseguir pagar o básico. Mas não é somente a parte do dízimo e oferta, pessoal. Mas também é ocupar o seu lugar e cumprir bem o seu propósito. Davi cumpriu bem o seu propósito. O segredo é cumprir bem o seu propósito. O que Deus tem com você? O que Ele colocou em suas mãos? Faça, execute. Não desperdice, não deixe os pães no barco. Não perca a oportunidade. Deus está mostrando. Deus tem coisas grandes para o nosso povo e Ele vai cumprir, Ele vai levantar aquele inexperiente, aquele que não conhece, não é nem da cidade, como o próprio Isaac. Isaac estava lá, no meio dos filisteus, e eles, mas peraí, não é daqui, mas está mais próspero do que eu. E eu sei que Deus está fazendo isso na vida do nosso povo. Deus te coloca em um lugar e você está ficando mais próspero do que aqueles que já estavam no lugar. Deus quer colocar você em lugares e te prosperar acima daqueles que já estavam neste lugar. E você precisa acreditar nisso. Você precisa confiar e dar os seus passos de fé, porque Deus vai honrar os seus passos de fé. Todo momento nós estamos vendo o testemunho. Deus não parou. Deus está fazendo. E você olha pessoas que eu trago no altar. Muitos já falaram para mim, bispo, eu nunca imaginava que essa pessoa, ela passou por isso, ela vendeu isso, ela está ocupando esse lugar, ela está prosperando desse jeito. Várias pessoas falam para mim isso. Bispo, eu não dava nada para essa pessoa. É assim que Deus faz. Ninguém dava nada para Davi, nem Golias dava nada para Davi. Ali era somente um pedaço de carne que depois ele jogaria para os cachorros, ele mesmo disse. Mas o final da história nós sabemos. Você precisa ser importante para Deus. Você precisa chamar a atenção de Deus. Você precisa mostrar para Deus, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Eu quero te agradar. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. E nada e nem ninguém vai roubar o meu propósito. Essas pessoas que estão rompendo, como você ouviu, ela, ainda do testemunho, que eu trouxe do Natanael, do Felipe, da Gabi, do Tiago, sempre estão nos cultos. Agora eu falei ainda, ela falou, ainda ela disse, bispo, você falou para mim, você sempre está nos cultos. Eu falei, é por isso que eu sei que vai dar certo. Porque as pessoas que sempre estão nos cultos, está fazendo simples, não está complicando, não está achando que isso é num passe de mágica. Não, é uma construção. É uma construção. Ela foi passando por várias situações, ela precisou enxergar Deus como Pai, ela precisou ser curada, ela precisou entender o verdadeiro Pai e se colocar nessa posição de filho, e filho tem promessa, e filho tem herança. Será que nós ainda estamos nos relacionando com um Deus que na nossa visão só castiga, só pesa? Um Deus que sempre está lá torcendo para eu falhar, pesando a minha vida? Não. Enxergue Deus como a última porta, a única saída, o último copo de água no deserto, é a boia no meio do mar, é aquele a seu paraquedas no meio dos céus, é suas asas, é tudo o que você precisa. Em Deus está tudo o que você precisa. Em Deus
está tudo o que você precisa. Ainda, na palavra de hoje, ainda nós falávamos que no momento que a glória de Deus tomou aquele lugar, a Bíblia diz que então os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão que pertenciam, todos estavam se consagrando, independente da divisão, independente da função, independente do setor, todos estavam se consagrando naquele momento. E todos os levitas que eram músicos, como Asaf, Remã, Jedutum, e os filhos dos parentes deles ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino. É que a gente fala de santidade, de purificação, tocando símbolos, harpas, liras, e os que acampavam, 120 sacerdotes tocavam as cornetas, levantaram suas vozes e ao louvar o Senhor, cantaram: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. E o que nos mostra? Que ser um trabalhador é inferior do que o adorador. Nós temos que tirar essa mentalidade: eu estou trabalhando para Deus. Não, você precisa ser um adorador. O adorador sempre será superior do que o trabalhador. Porque a Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque a Deus. Busque a glória de Deus. Busque a presença de Deus. Busque se relacionar com Deus. E as demais coisas vão sendo acrescentadas, vão sendo pontuadas, vão sendo acertadas. Eles não podiam mais executar a sua função, porque a glória de Deus encheu o templo. Isso eu falo muito sobre isso. Eu falo muito, principalmente aqui, para os obreiros. Adore a Deus antes de servir. Adore. Porque quando acaba aqui e as luzes se apagam, eu preciso de vitória. Eu preciso chegar em casa e pagar as contas. A vida continua. A realidade é essa. Então todos, começando numa escala de líderes obreiros, todos têm que ter testemunho para contar. Porque quando a glória de Deus toma o templo, eu esqueço a minha função de sacerdote. Eu não consigo mais exercer essa função. Por quê? Porque eu sou um adorador antes de ser um trabalhador. Repita comigo: eu sou um adorador antes de ser um trabalhador. Adore a Deus, se relacione com Deus. É isso que você tem que focar. É em Deus. Porque não tem mais nada mais importante do que isso. É como as crianças, é como meus filhos, eles estavam chorando. Porque eles viram a importância da salvação. E Jesus diz que nós precisamos ser como crianças, ver a importância da salvação. Você precisa ver a importância da salvação. Você precisa ver a importância da salvação. É o que é mais importante na sua vida. É Jesus Cristo. E tudo o que você precisa vai ser acrescentado. Em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você, você que é um Eliaquim, e você que quer se tornar um Eliaquim, vem até a frente que eu vou orar por você, eu vou abençoar a sua vida, e traga tudo aquilo que representa. Pessoal, uma coisa simples, sempre
essas pessoas que estão rompendo na igreja, eles trazem objetos, contratos, nomes de clientes que representam a sua empresa. E se possível, deixe hoje aqui que eu estarei juntamente com todo o corpo interno, todos os obreiros internos, orando essa madrugada por você. Eu convido você pela transmissão, às 3 da manhã, você está orando conosco, porque nós estaremos neste altar essa madrugada orando por você. Então, se você quiser, deixe aquilo que representa, e na quarta-feira você pega, né? Você venha na quarta-feira para você retirar e já participa do culto, né? E se possível, deixe aquilo que representa uma situação, nós estávamos no propósito de Salmo 78, 29. Tudo que desejaram foi entregue numa bandeja. Nós colocamos numa bandeja e muitos milagres aconteceram durante a semana. E eu acredito nisso, em atos proféticos. Acredite em atos proféticos. Acredite no que nós estamos fazendo aqui. Porque eu sei que Deus tem coisas grandes com você. E você precisa acreditar, você precisa fazer o simples. O que é fazer o simples? Traga aquilo que você quer, vitória. Traga, se é carteira de trabalho, se é uma dívida, uma conta que parece impagável, uma lista de clientes antigos que saíram, clientes que você quer que compre mais, e clientes que você quer que talvez é do seu concorrente, venha para você, venha para as mãos do justo, porque Deus tira da mão do ímpio e coloca na mão do justo, amém, pessoal? Então você precisa, de uma maneira profética, você trazer também, eu quero estes clientes, eu quero nome tal, eu quero empresa tal, eu quero fulano de tal, eu quero que ele faça parte do meu portfólio, do meu cartel de clientes, da minha cartilha de clientes, eu quero isso. Então eu trago aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Bispo, mas eu não tenho nem minha empresa, então qual é o nome da sua empresa? Peça para alguém depois fazer uma arte, o nome da sua empresa, o local, o lugar, tire uma foto, coloque um logo, faça até um cartão, faça até uma camiseta. Eu já indiquei pessoas para fazerem camisetas antes da empresa e fizeram e abriram a empresa. É algo profético, porque precisa acontecer primeiro dentro do seu coração. Tudo na vida acontece 2 vezes, uma dentro e uma fora. Amém, pessoal? Então permita que o Espírito Santo coloque esta ideia no seu coração e você tenha a coragem de executar as ideias que o Espírito Santo coloca no seu coração. Então, nós vamos orar neste momento. E eu quero que a partir já da segunda que vem, você venha e traga um documento, aquilo que você precisa de vitória, que nós estaremos orando na madrugada e na quarta-feira você retira novamente. Porque nós todas, de segunda para terça, nós estaremos na madrugada às 3 da manhã, e você pode acompanhar pela transmissão, orando conosco, porque nós estamos orando por você. E o primeiro a querer a vitória é você. Então, ande uma milha a mais. Dê tudo a Deus, para você ter tudo de Deus. Amém, pessoal? Vamos orar. E se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar em pé, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, os obreiros, os líderes, me ajudem a orar, abençoa a vida das pessoas, e vamos declarar estes novos Eliaquins, esses futuros Eliaquins, grandes milionários e bilionários no reino de Deus. Meu Deus, nós estamos na sua presença, meu Pai, neste momento, e eu quero abençoar e consagrar, meu Deus, a vida, Senhor, de cada Eliaquim, de cada mantenedor, de cada futuro, meu Pai, mantenedor, coluna do reino de Deus. Eu consagro, meu Pai, a cada documento, a cada carteira de trabalho, a cada passaporte, a cada, Senhor, meu Pai, cartilha, meu Pai, de clientes, meu Deus, a cada processo, eu consagro, eu abençoo, meu Pai, os nossos Eliaquins, eu declaro, meu Pai, grandes mantenedores, grandes colunas do reino, meu Deus, eu consagro, meu Pai, eu abençoo, meu Pai, a cada Eliaquim, a cada mantenedor, eu declaro, meu Pai, novos dias,
dirés, novas colunas, novos mantenedores, novos semeadores. Eu consagro e abençoo, meu Pai, a vida de cada mantenedor, de cada coluna. Eu concordo com cada propósito, com cada pedido, com cada sonho que o nosso povo está, meu Deus, meu Pai, declarando, crendo, acreditando, profetizando. Eu declaro, meu Pai, materializado, eu declaro concretizado, eu declaro realizado. Eu abençoo, meu Deus, eu declaro, meu Pai, respostas, portas abertas. Eu declaro uma restauração financeira, eu declaro uma restituição financeira, eu declaro uma restituição na saúde. Receba as suas respostas, receba as suas definições, receba as suas respostas, receba as suas definições. Eu abençoo a sua vida, eu concordo com seus propósitos, eu concordo com seus pedidos, eu concordo com seus documentos. Eu declaro materializado, concretizado, realizado. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família. Eu declaro uma restauração em todas as áreas da sua vida, uma restituição daquilo que foi perdido, roubado, daquilo que foi perdido e roubado. Eu declaro, meu Pai, uma restauração, uma restituição. Eu declaro uma restauração, uma restituição. Eu declaro uma restauração, uma restituição. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada Eliaquim, de cada empresário, de cada, meu Pai, de cada funcionário. Eu abençoo a sua vida, eu concordo com os seus propósitos. Eu declaro materializado, concretizado, realizado, respondido. Eu declaro definições, respostas e definições. Eu declaro 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 respostas e definições. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro, meu Pai, que aonde o nosso povo tocar, aonde o nosso povo pisar, verá respostas, verá definições. Eu declaro, meu Pai, aonde o nosso povo tocar, aonde o nosso povo pisar, verá portas abertas, respostas e definições, respostas e definições, respostas e definições. Eu declaro crescimento, eu declaro abundância, eu declaro crescimento, eu declaro abundância. Eu abençoo, meu Pai, a cada Eliaquim, a cada futuro empresário, a cada futuro milionário, meu Pai, mantenedores do reino. Eu abençoo a vida deles. Eu declaro respostas, portas abertas. Eu declaro respostas, portas abertas. Receba a sua definição, receba a sua resposta. Veja Deus abrindo portas hoje aqui. Eu declaro portas sendo abertas. Eu declaro portas sendo abertas. Eu declaro portas sendo abertas. Sonhos sendo materializados, concretizados, realizados em nome do Senhor Jesus. Eu declaro respostas, sonhos sendo materializados, concretizados, sonhos sendo materializados, concretizados. Eu abençoo, aperta minha mão, abençoo, eu consagro e abençoo a tua vida. Receba a tua vitória, receba a sua vitória, receba aquilo que você veio buscar, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu concordo com os seus propósitos, declaro materializado, concretizado, realizado. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés, que aonde você tocar, eu declaro respostas, definições, restaurações, visão, inteligência, sabedoria sobre o nosso povo. Eu consagro o nosso povo, eu declaro respostas e definições, respostas e definições, respostas e definições. Eu declaro portas abertas, eu declaro uma restauração, meu Pai, na vida do nosso povo. Eu consagro a tua vida, eu declaro respostas e definições, eu declaro situações desamarradas, destravadas, desbloqueadas. Eu declaro uma multiplicação, uma frutificação. Eu declaro contratos assinados. Eu declaro uma vida totalmente restaurada em nome do Senhor Jesus. Receba o que você veio buscar, receba aquilo que você veio buscar. Eu declaro materializado e concretizado
concretizado em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu consagro, eu declaro seus propósitos materializado, concretizado, realizado. Eu declaro visão, poder. Eu declaro o Senhor te levantando e colocando em lugares altos, sentado, assentado entre reis, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, a vida deles, meu Deus. Eu consagro a vida dessa família. Eu declaro materializados, concretizados, respondidos. Eu declaro portas abertas. Eu declaro uma restauração em todas as áreas na vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu declaro, meu Pai, propósitos, projetos, pedidos, fotos, documentos, meu Pai, realizados, materializados, concretizados. Eu abençoo, meu Pai, a vida do nosso povo. Eu abençoo e consagro, meu Pai, a vida, meu Pai, desta família, desta casa, desta empresa. Eu declaro portas abertas, restaurações, restituições, restaurações, restituições. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu declaro vitória, eu declaro vitória, eu declaro portas abertas, eu declaro portas abertas, eu declaro que aonde eles botarem as mãos, prosperará, frutificará, crescerá, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro, abençoo, meu Pai, a vida deles e declaro, aonde eles tocarem, aonde eles pisarem, verão a glória de Deus, verão a glória de Deus, projetos materializados, concretizados, realizados em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, a vida deles. Eu consagro, meu Deus, e declaro, meu Pai, restauração, uma restituição. Eu declaro portas abertas. Eu declaro, meu Pai, que toda carga, que todo bloqueio que amarrava, que segurava ele em lugares baixos, meu Pai, humilhava, envergonhava, eu quebro, anulo, cancelo e destruo. Eu declaro um recomeço, um novo tempo, um divisor de água sobre eles, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, e quero consagrar e abençoar, meu Pai, a cada propósito, a cada pedido. Eu declaro, meu Pai, respostas, definições, respostas, definições, respostas e definições. Eu declaro crescimento, eu declaro abundância, e aonde o nosso povo tocar, prosperará. Eu declaro, meu Pai, portas abertas. Eu declaro, meu Pai, contratos sendo fechados, contratos sendo fechados. Eu abençoo, meu Pai, a vida, meu Pai, dele, meu Deus, e declaro, meu Pai, projetos materializados, concretizados. Eu declaro uma restauração, uma restituição, meu Pai, em todas as áreas da vida dele. Eu abençoo, meu Deus, e consagro em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu declaro, meu Pai, a cada pedido, a cada propósito materializado, concretizado, realizado, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, e declaro crescimento e abundância. Crescimento e abundância, que seja só o início, meu Deus, que ela veja algo, meu Pai, que nunca se viu, meu Pai, nesta profissão, e que todos vejam, meu Pai, a glória de Deus na vida dela, que todos não entendam, meu Pai, que seja uma loucura o que o Senhor fará na vida dela, meu Pai, e todos vejam, e todos verão que é o Senhor que fez, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu consagro, eu abençoo, meu Pai, consagra a vida dela. Eu declaro, meu Pai, contratos, eu declaro apartamentos, eu declaro, meu Pai, vendas, meu Pai, que ela venha ver um fluir, crescimento, abundância em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, a cada um, meu Pai, a cada Eliakim. Eu declaro crescimento, abundância, visão, poder. Eu declaro, meu Pai, um rompimento aqui hoje, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu quero consagrar, eu abençoo, meu Pai, a vida do Elias. Eu declaro, meu Pai, crescimento e abundância, uma restauração, uma restituição. Eu abençoo a vida dele, eu abençoo, meu Pai, a vida da Patrícia. Eu consagro e declaro materializados, concretizados, meu Deus, os projetos, os pedidos, os sonhos, os desejos, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero abençoar, meu Pai, a vida da Gabi, da Gê,
Gema, do Felipe. Eu declaro, meu Pai, esta empresa será conhecida como o maior do Brasil, em todos os estados, em todas as cidades, em todos os países, conhecerão a obra de Deus. Aqueles, meu Pai, que saíram do nada e agora, meu Pai, estão sentados entre príncipes, multiplica, abunda, meu Pai, eu declaro crescimento e abundância sobre eles, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro, meu Pai, e abençoo, meu Pai, a vida, meu Pai, de Natanael, meu Deus. Eu declaro, meu Deus, eu quero consagrar, meu Pai, a vida desta família. Eu declaro rompimento, crescimento, abundância. Eu declaro uma multiplicação, meu Pai, meu Deus, extraordinário, algo surreal, algo, meu Pai, que todos verão que é Deus, meu Pai, que é Deus. Faça, meu Pai, aquilo que nunca se viu, meu Pai, nesta profissão, nesta área, meu Pai, através dele, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo e consagro, meu Pai, que aonde eles tocarem, crescerá, abundará, meu Deus. Eu declaro crescimento, abundância, eu declaro crescimento e abundância, eu declaro crescimento e abundância para todos, meu Pai, os Eliaquins, para todos os Eliaquins, meu Deus. Eu abençoo, meu Pai, a vida, meu Pai, do Tiago, da Paloma. Eu declaro uma restauração, uma restituição, meu Pai. Eu declaro crescimento e abundância. Eu declaro que todos os sonhos, todos os projetos sendo materializado, concretizado, meu Pai, cumprido. Eu declaro, meu Deus, o Senhor derramando, despejando bênção sem medida sobre eles, bênção sem medidas, meu Pai, sobre eles. Eu consagro, meu Pai, abençoo a vida deles. Eu declaro uma restauração, crescimento, abundância, e aonde eles tocarem, prosperarão, prosperarão, aonde eles tocarem, prosperarão. Eu declaro crescimento e abundância. Eu declaro uma restauração nesta noite, nesta segunda-feira, meu Pai, um divisor de águas esse mês. Nós veremos, meu Pai, muitos testemunhos, nós veremos muitos testemunhos, meu Deus. Eu consagro a vida deles, e aonde eles tocarem ou pisarem, todos verão a glória de Deus, crescimento e abundância, crescimento e abundância. Eu declaro, meu Pai, a materialização, a concretização dos sonhos. Aperta minha mão. Eu abençoo e consagro a tua vida. Receba aquilo que você veio buscar. Receba as suas respostas. Receba as suas definições. Em o nome do Senhor Jesus. Receba as suas respostas. Receba as suas definições. Receba aquilo que você veio buscar nessa noite, nessa segunda-feira. Eu declaro crescimento, abundância. Eu declaro crescimento e abundância. O nosso povo, meu Pai, rompendo. Eu declaro, meu Pai, o nosso povo rompendo. Que aonde eles tocarem, agora de Deus seja vista, e eles vejam, meu Pai, que o Senhor é que está fazendo, o Senhor é que está conduzindo, que a glória do templo, meu Pai, venha, meu Deus, tomar a vida deles, e que eles vejam, meu Deus, a tua obra magnífica e um esplendor a todas as nações. Eu creio, meu Pai, eu abençoo, meu Deus, eu declaro templos, meu Pai, magníficos e um esplendor para todas as nações, um templo magnífico e um esplendor para todas as nações. Receba o que você veio buscar. Receba o que você veio buscar. Receba suas respostas. Receba suas definições. 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 Eu declaro, meu Pai, respostas e definições sobre o nosso povo, que aonde eles tocarem, prosperarão, crescerão. Meu Pai, que nada mais vai ficar neste patamar, mas eu declaro, meu Pai, crescimento e abundância para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu creio, meu Pai, eu creio, meu Pai, em definições nessa noite desta segunda-feira, meu Deus. Eu creio, meu Pai, enquanto, meu Pai, nós estamos aqui, o Senhor, meu Pai, está trabalhando por nós, enquanto nós estamos na sua
sua casa, o Senhor está cuidando da nossa. Enquanto, meu Pai, nós estamos aqui, andando uma milha a mais, buscando definições, o Senhor está definindo muitas coisas que até hoje estavam indefinidas na nossa vida. O que estava nesse momento indefinido na tua vida, eu quero que você declara neste momento que essa situação tal, você vai falar o nome dessa situação e você vai dizer que essa situação hoje, nesse dia 12 de maio, está sendo definida agora. Eu não sei como o Senhor vai fazer, meu Pai, se é mudar a cabeça de juiz, se é quebrar sentenças médicas, meu Pai, se é tirar o meu currículo do fundo da pilha e colocar em primeiro, meu Pai, se é derrubar concorrentes, eu só sei que hoje o Senhor está colocando aquele que estava por baixo, assentado entre príncipes, meu Deus, aquele que estava por cauda, sendo colocado por cabeça. E você vai dizer, essa situação está sendo definida hoje na minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro que todo espírito imundo que tinha poder sobre a tua vida, que cegava você, que amornava, que te desanimava, que falava mentiras ao seu ouvido e fazia você acreditar em crenças miseráveis no seu coração, eu quero ordenar agora, todo espírito de autossabotagem, de procrastinação, todo espírito, toda crença de merecimento negativa, todo demônio que até hoje tinha poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, maldições hereditárias, palavras que foram enviadas, lançadas, liberadas, proferidas sobre a sua vida, eu quero ordenar agora, coloca a mão na sua cabeça e diga, em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno que todo espírito, que todo demônio, que até hoje tinha poder sobre minha vida, crenças, maldições hereditárias, nós ordenamos agora, em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e saia, em nome do Senhor Jesus. Declara aquilo contrário que foi proferido na sua vida por uma vida toda. Se falavam que você é burro, você vai falar, eu sou inteligente. Se falava que você gastava demais, você vai colocar, não, eu sou um ótimo administrador. Eu sou uma pessoa que administra bem. A partir de hoje, tudo que eu tocar vai prosperar, vai crescer. Eu declaro meu casamento crescendo. Eu declaro minha saúde perfeita. Eu declaro que eu sou uma pessoa curada, uma pessoa livre. Eu declaro que eu vou ter assim a minha empresa. Não, eu estou hoje rompendo toda a maldição que foi lançada, enviada sobre a minha vida. A partir de hoje, eu declaro que cai por terra, está debaixo dos meus pés, está debaixo dos meus pés, toda maldição está debaixo dos meus pés, pisa, porque ela não tem mais poder sobre você. A partir de hoje, nós estamos pisando toda maldição que foi lançada por uma vida. Acabou! Não tem mais poder sobre mim! Em o nome do Senhor Jesus, não tem mais poder sobre mim. Declaro, eu sou livre. Eu sou um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Deus tem projetos grandes na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha empresa. E eu não vou mais me sabotar. Essa ideia que o Espírito Santo colocou, essa ideia de sucesso, eu vou executar,
porque eu boto o pé e Deus bota o chão. Se Deus aponta, Ele paga a conta, e Ele vai pagar esta conta, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Pega na mão dessa pessoa do seu lado e vamos fazer a nossa oração de concordância, todos nós juntos aqui. Meu Deus, neste momento, Senhor, nós oramos, meu Pai, como uma família, em concordância. Nós estamos aqui como uma família, orando em concordância, e nós cremos em respostas, crescimento, avanço. Nós cremos que aonde eu botar as minhas mãos, prosperará, crescerá. Eu declaro a tua vitória. Você vai falar e vai acontecer. Você vai pisar e essa terra já é sua. Eu abençoo a sua vida. Eu concordo com as suas vitórias. Eu declaro você sendo respondido nesta noite, nesta segunda-feira, em nome de Jesus. Você sai daqui com as suas respostas e as suas definições. Eu abençoo, eu concordo com as suas vitórias. Eu abençoo a sua vida e declaro 10 vezes mais sucesso, crescimento, avanço, prosperidade, sabedoria, discernimento. Eu consagro, eu abençoo a sua vida em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, nós te agradecemos e nós já declaramos hoje, nesse dia 12 de maio, se torna um divisor de águas na minha vida. Meu Deus, será um 180 graus. E esses últimos, ou melhor, estes próximos 18 dias, serão os melhores da minha vida até então. O mês que vai marcar a minha história. O mês que todos falarão, foi naquele dia, 12 de maio, que tudo começou a acontecer. Para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, nós concordamos, nós ligamos na terra, para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.